Para aqueles que não me conhecem, eu vou fazer uma breve apresentação para demonstrar o nosso caráter de luta junto ao município. E primeiro, para dizer para vocês que esses momentos aqui são momentos de construção. As reivindicações individuais, e vocês sabem muito bem que a minha luta é pelos direitos dos autistas, e por isso que eu fui estudar tanto para poder entender e ter lugar de fala. Além de advogado, eu também sou formado em letras, eu também tenho pós-graduação em análise do comportamento. Então, para a gente falar de educação, a gente precisa entender do assunto. Para a gente falar dos desafios da educação, a gente tem que entender os dois lados. E eu acho muito interessante que, nesse momento, gente, famílias, assim como eu sou pai de autista e também passo por dificuldades semelhantes a de vocês, a gente se junte para construir. Imaginem vocês, eu vou pedir vênias dessa vez para falar um pouco mais de maneira técnica, mas para trazer para vocês, a gente está aqui diante do princípio da legalidade e administração pública. Então vamos imaginar um alvo. Imaginem um alvo, que o nosso direito é o centro do alvo, mas a administração pública dificilmente vai conseguir acertar o centro. Então a gente tem que trabalhar junto para que consigamos chegar mais próximo do centro. Como é que a gente consegue fazer isso? Trabalhando e demonstrando as dificuldades individuais e coletivas de cada um. Em relação à parte da educação no município, a gente tem 1.160 pessoas com deficiência, 896 acompanhantes, certo? Nem todos precisam. Aí eu faço uma vênia. Os que não precisam, foi feita uma avaliação biopsicossocial, como está na Lei Brasileira de Inclusão, para dizer, não, esses aqui não precisam. Porque, de fato, esse 1 para 1, a gente tem que ponderar. Mas a gente sabe outra questão muito importante. As pessoas que estão no público, sabe por que elas estão no público? Porque a escola particular nega a matrícula. Seja de maneira expressa ou velada. Sobra toda a demanda para o público. O público é onde estão os autistas nível 3 de suporte. Por isso que a maior parte deles precisa do suporte individualizado. Vamos entender uma situação. A resolução municipal ou a legislação municipal não pode se sobrepor nem negar direitos às pessoas com deficiência ou colocar exigência a mais. Primeiro, laudo médico, segundo a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, não é uma obrigação. A escola precisa fazer a avaliação biopsicossocial para determinar se aquela pessoa vai ter direito ou não acompanhante. Se a escola não faz, o laudo médico vai dizer: tem um outro gap, tem um outro defasagem. A gente não consegue consulta com o neuro, então muita gente não vai conseguir laudo. Então a escola que vai determinar, que vai ter a chancela de dizer, vai ser ou não vai ser. Por que existe esse gap tão grande? E aí a gente tem que fazer as diferenciações. A lei fala em acompanhante especializado. A escola oferece estagiário. A gente vem para a segunda dificuldade. Sábado tem aula de reposição. Eu estou com um dado aqui de um aluno específico que só esse ano foram 25 dias sem aula. 25 dias, mas os 33 do ano passado, de 205 dias letivos, é mais de 25% da carga horária necessária. Então, tolhido, documentalmente, eu tenho 25%. Vou repor no sábado. Sábado não pode trazer estagiário, porque a lei não permite, não vai conseguir trazer. Jamais vai conseguir. Porque o regime de contratação é do estagiário. A Lei Brasileira de Inclusão, a Lei Berenice Piana, traz a obrigação do acompanhante especializado. Esse acompanhante especializado sai o quê? Aí vem o decreto de 2014, que determina que essa pessoa, o acompanhante especializado, precisa trabalhar higienização, locomoção e 2 critérios muito básicos: interação social e comunicação. Como é que um estagiário de pedagogia e psicologia vai ter formação necessária para fazer o autista nível 3 de suporte se comunicar e interagir socialmente, se ele está com o estagiário? Ele não pode trabalhar no sábado. Então, se ele não pode trabalhar no sábado, os alunos que teriam a reposição nesse sábado também não vão estar na sala de aula regular, porque o AE vai estar fazendo atendimento individualizado. Outra distância que a gente está trabalhando entre a quantidade de AE, a quantidade de atendimento de crianças atendidas e a quantidade de pessoas em sala de aula. Se a pessoa é com deficiência, independente de qualquer condição, ela tem direito a acompanhar o atendimento do AE em contraturno. Isso é uma resolução de 2001, tem resolução de 2016 do Conselho Nacional de Educação, que determina como é que deve ser essa atuação.
que entra no segundo gatilho, que é a atuação na sala de recursos multifuncionais. Também existe resolução do Conselho Nacional de Educação que determina como são essas diretrizes. Ou seja, a acessibilidade e o próximo do centro está sendo tentado, mas o Estado precisa oferecer, ele é obrigado a oferecer. Ou seja, aquele dardo que a gente precisava acertar no meio, a gente está tentando, a gente está vendo que está sendo tentado, a gente sabe as dificuldades do setor público, mas a gente sabe que quem está pagando por essas dificuldades são os alunos. Porque a gente tem uma dificuldade de acessibilidade. E acessibilidade atitudinal. Como é que essa pessoa vai conseguir se apropriar do processo de ensino e aprendizagem se ela não consegue interagir, se comunicar, porque o apoio não é o ideal? Se o atendimento no contraturno, que são hoje 70 AES, se a gente dividir por 13, a gente sobra, dividir por 13, ou seja, que todos atendem a 13, a gente tem uma defasagem de 250 alunos sem AE, só pela conta matemática. Se for a 10, ou seja, se atenderem a 10, essa defasagem sobe para 340. Veja, eu estou informando a matemática dos dados que foram trazidos. Então, no sábado, o aluno não vai porque não tem um apoio. Se ele vai para 1 hora de atividade, porque é a hora dos 50 minutos da hora-aula do AE. Nessa hora da atividade do AE, ele deveria estar fazendo no contraturno, mas ele está fazendo no turno, porque se ele for para a sala de aula, não vai ter acompanhante. A escola não vai ter porque o acompanhante não vai estar lá. Esse apoio, e aí o termo ele é muito complicado, porque a própria legislação fala em apoio pedagógico, auxiliar pedagógico, acompanhante especializado, as terminologias são diferentes. Mas se hoje esse acompanhante não consegue fazer o que o estagiário não faz, que é a higienização, então além do o apoio pedagógico chamado, ele vai ter que ter um apoio também, que é o que a gente chama de cuidador. Ele não faz? Quem é que vai fazer a higienização se ele não consegue? Na regra geral, a gente está mostrando as dificuldades, a gente está vendo, e aí não é a primeira audiência que eu participo, junto com a secretaria, com os outros colegas, que existe um esforço. Está se aumentando, aumentou a quantidade de AE. É o ideal? Não, é o próximo do ideal. Mas a gente sempre vai trabalhar com a margem negativa. Então, o mais próximo do ideal, a gente também não está conseguindo. Veja, é uma comparação simples do que foi falado e da realidade que a gente tem. Então, se o Estado é obrigado e ele não consegue aquela obrigação, ele tem que trabalhar para chegar o mais próximo possível, para minimizar os impactos. Como é que a gente faz isso? Construindo. E aí, o controle social, que cada mãe, cada pai fala, é essencial para que tanto resolva o seu problema como pessoa individual, como também para demonstrar, secretaria, está acontecendo isso aqui. Quanto mais demandas forem levadas, e aí eu aproveito para a secretaria para publicizar esse WhatsApp, porque pelo menos o contato com o WhatsApp ele fica formalizado, e depois pode levar para o Ministério Público. Tá aqui a quantidade de pessoas que mandaram reclamações, a demanda que é, e o que está tendo de distância. Porque a gente vê que está se tendo 25% de aula perdida por ano, a gente não consegue integralizar o processo de ensino e aprendizagem, porque não tem, de fato, essa integração entre o AE, o acompanhante, o professor do ensino regular, e porque a gente não consegue chegar na sala de aula. Então, ao invés de estarmos nos aproximando, a gente vê cada vez mais distância, porque não vai ser só com números. Porque a gente tem 62 escolas no estado, a gente tem 1.160 alunos PCDs, a gente tem 70 AES, 896 e ainda uma centena de pessoas que não conseguem acessar esses direitos. A gente sabe que o esforço é muito grande, mas a todo momento, esses momentos a gente precisa chegar, criticar, mas saber que trabalhar no estado também não é fácil. Então, se a gente puder, e aí fica de sugestão, secretária, publicizar no Instagram esse WhatsApp da ouvidoria, cada um de vocês, na hora de reclamar, queriam falar aqui, falem nesse WhatsApp, depois peguem esse print, e quanto mais print a gente conseguir tiver, mais famílias vão conseguir ter suas situações resolvidas de maneira individualizada. E aí, quanto mais gente reclamando, maior vai ser a demanda em cima da resolução. E aí sim, se eles não conseguirem, a gente traz para o Ministério Público. É assim que funciona a perseguição do nosso direito. Então, eu queria mais uma vez agradecer pelo espaço de fala para poder construir. E eu acho que hoje, ao invés de a gente estar brigando, a gente tem que construir.
Então, apontar o problema, todo mundo sabe, tá claro. Agora a gente precisa trabalhar para que eles digam, ó, o problema tá aqui, o tamanho do problema, resolva. Que aí é o papel deles. Obrigado.